Fala rapaziada, Felipe aqui na área. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilha. Bora fazer uma análise aqui da Matic. Vamos ver o que está acontecendo com o preço. Bom, a gente está trabalhando aqui numa estrutura de baixa e nós temos uma possível reversão de tendência, né? Esse padrão ele tende a reverter para cima. Esse padrão ele é uma wedge no qual o preço ele vai se afunilando. Cada vez menos você tem interesse pela ponta da venda. Porém, o que está acontecendo agora um pouco mais aqui no preço atual? O que a gente percebe? Qual que seria a nossa narrativa aqui? Bom, vamos lá. Eu estou trabalhando dentro de uma estrutura aqui de alta no interno, né? Se eu pegar desse movimento aqui, ou seja, desse swing low, ou seja, desse fundo mais baixo até um fundo mais alto, a gente tem uma oportunidade de um possível trade na ponta da compra. E eu vou explicar o porquê. Bom, esse fundo, esse cara aqui, ele conseguiu romper esse topo. Então, teoricamente, tudo que acontece no interno é um movimento de correção para tentar botar mais um topo, né? Ou visitar de novo essa máxima, já que esse fundo, né, ele tende a ser protegido, né? Esse cara aqui de baixo, ele tende a ser protegido, ele tende a ser forte, porque ele cumpriu com o papel dele, tá? Porém, onde seria a nossa possível compra? Se a gente olhar aqui para trás, né, o que está acontecendo? A gente tem aqui imbalance, né, a ser preenchido, que teoricamente o preço preencheu por metade, mas pode preencher por completo ainda, né, 100%. Você tem imbalance aí. E você tem uma região de demanda aqui embaixo, tá? Você tem uma região de demanda, que foi esse cara que impulsionou, né, todo esse movimento de alta aqui, né, rompendo esse topo, tá? Então você tem duas coisas bem interessantes. Também você tem o preço está trabalhando abaixo dos 50%. Se vier a teoricamente perder nesse fundo, né, já que não vou falar dessa parte aqui, mas caso o preço ele venha visitar abaixo dos 50%, né, seria uma região de desconto, tá? Então, se a gente pega a nossa FIBO, né, deixa eu pegar aqui da máxima, da mínima até a máxima, o que a gente já percebe? Que a gente está numa região ainda de equilíbrio, né? O preço está teoricamente caro, né? Está numa região premium, ok? Então aqui nós temos uma região premium, ou seja, um preço que está caro acima de 50%. Então, o preço trabalhando abaixo dos 50% seria uma região de discount, então a gente não vai procurar vender, tá? E nós temos uma região de fio mais para baixo aqui, né? Que seria essa liquidez, para então talvez uma possível reversão, que seria aqui na casa dos 1,05, 1,04 mais ou menos, dá uma possível compra, tá? Pelo menos para essa correção. Agora, se a gente analisar aqui no intra, né, vou no times menores, o que acontece? Isso aqui eu vou passar um segredo segredoso, tá? Para você aumentar a sua taxa de assertividade. Sempre que você quer entrar numa operação, seja na ponta da compra ou na ponta da venda, nesse caso aqui na ponta da venda, o que você vai fazer? Você vai olhar para trás e você primeiramente tem que ver se o preço ele pegou liquidez. Se o preço ele pegou liquidez, ou seja, pegou combustível, gás, gasolina, turbo, etc., que é o que realmente chama realmente o dinheiro, né? E o mercado sabendo disso, ele acaba sendo como um imã, né? Com um alvo, com um objetivo. Então, antes de uma possível reversão, né? De uma quebra de estrutura, de um choque, você tem que ver se e isso equivale também na ponta da compra, você tem que observar se o mercado ele pegou já o stop da galera. Sabendo disso, o que a gente espera? A gente espera uma mudança de caráter, né? Ou seja, um change of character. Então, de igual forma, se você está trabalhando em um flow, né, de baixa, que a gente claramente percebe que a nossa narrativa ela é de baixa aqui, tá? Se a gente observar, o preço vem fazendo topos e fundos descendentes, você percebe que os fundos estão sendo rompidos,
os topos estão sendo protegidos, tá? Então, um gatilho de entrada é você observar se o preço ele pegou liquidez, né? Pegou liquidez, ou você tem um imbalance, ou você tem uma ordem block, e você aguardar em M15, por exemplo. Você tem que saber se essa ordem block ela é válida quando, se essa OB ela é válida, se ela quebrou estrutura. Ela quebrou estrutura, ou seja, ela quebrou o último fundo ou topo, né? Ou boss, que seja. Se você tem imbalance também, né? Se essa ordem block ela deixou imbalance, né? Gap, né? Um desequilíbrio, uma ineficiência, né? Você tem que saber por quê. Ineficiência, tá? Desequilíbrio. Você tem que saber se o preço ele deixou isso aqui, essa ordem block, né? Se ela deixou um imbalance, um desequilíbrio, tá? Porque depois de ter capturado essa liquidez, o que a gente aguarda? Uma mudança de caráter, né? O preço ele perder o último fundo, né? O último fundo válido, tá? E ao mesmo tempo que ele pega a liquidez, ele pega essa ordem block, ele vem visitar fundos, né? Porque já que você está nesse flow de baixa, o que acontece? Esse fundo ele acaba se tornando objetivo, ele acaba se tornando alvo. E olha que interessante, né? Esse fundo gerou esse topo, perdão, gerou esse fundo que quebrou estrutura, o preço foi, retestou aquela ordem block, deixou liquidez, pegou quem estava vendido aqui, tá? E quando pegou essa liquidez, armou um choque, ou seja, você vai olhar para trás do gráfico, antes de você pensar numa venda, você tem que ver se o preço ele já pegou liquidez, pegou o stop da galera. Isso o ideal seria no gráfico de H4, que seria um assunto para uma outra aula. Pegou liquidez, beleza. Você espera em M15 virar vendedor, tá? Virou vendedor, o preço já começou a fazer topos mais baixos, percebe? Topo, fundo, topo, deixou liquidez, armou um choque, mudou o caráter. Antigamente quem estava no comando eram os compradores, porém agora realmente você tem uma confirmação, ok? Você tem liquidez, topos iguais, percebe que o mercado induziu realmente o pessoal a colocar o stop aqui. Você tem um imbalance nessa mesma região, né? E essa ordem block que ocasionou essa queda, você tem um imbalance e uma ordem block. E você tem liquidez, tá? Então, como o preço já tirou liquidez lá, a nossa narrativa é que reverta essa tendência de alto para baixo, tá? Essa entrada eu mandei lá no canal Telegram. Foi um trade bem, uma análise bem interessante, um risco-retorno muito positivo, tá? Com alvo lá embaixo, até mesmo que busque essa liquidez aqui, porque você vai estar numa região de discount, né? Ou pelo menos preencher essa fair value of gap, né? Esse gap aqui, ó. O primeiro objetivo é sempre o último fundo, né? O primeiro fundo, tá? Que você tem liquidez lá também, porque esse fundo ele acaba sendo fraco. E ó, perceba que esse topo quebrou esse fundo, né? Pegou a liquidez, ó, para você ver de igual forma. Você tinha liquidez por parte dos vendedores aqui, né? Por parte dos compradores, o stop estava aqui. O preço veio, acionou o stop, pegou o stop, que é a gasolina, pegou o stop, e aí realmente entrou a compra, né? Mas só foi para retestar o topo, tá? Porque o flow, a narrativa é de baixo. Tá bom? Então os fundos eles estão sendo quebrados, então teoricamente você dá preferência para shortar, para vender. E também um tempo gráfico maior, né? Pela análise técnica, que também seria um padrão de ombro, cabeça a ombro, né? Seria uma região também, um padrão que tem. Por isso que o padrão ele funciona desde que você tenha um contexto, uma narrativa, tá? Claro que esses conceitos a gente aborda muito mais, né? No curso Smart Trade, que está realmente imperdível, que está com descontaço, tá? Que está a menos de R$20 por mês. Então, se você quer aprimorar os seus conhecimentos, está aqui na descrição do vídeo, e também você vai estar num grupo dos alunos que você vai tirar dúvidas, mandar análise. Cara, realmente está completaço. Então, por esse motivo, ali seria realmente uma região para short. Porém, nós temos também uma possível ponto aqui de operar na ponta da compra, né? O ideal seria se pegasse essa liquidez aqui em H4, né? Igual fez aqui, ó, pegou a liquidez aqui desses fundos, realmente veio a ponta da compra.
Então sempre quando você vai operar comprado, espera o preço pegar liquidez, cara. Espera o mercado estopar ali, aí você tem uma possível compra. Mas desde que deixa ali essas coisas, né? Deixa a liquidez, a ordem block, né? Um imbalance. Né? Se fosse para a ponta da compra, seria o contrário, né? Só virar o gráfico, tá? Aqui seria por parte da venda, né? O exemplo que eu dei por parte da compra seria aqui, né? O preço foi, rompeu esse topo, veio retestar a demanda, mas por parte da venda é isso aqui que está acontecendo. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Tamo junto, forte abraço, se inscreva, curta, compartilha e entra no canal do Telegram. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários.